Boa tarde, pessoal. Já estamos aqui mais um sábado para a gente conversar. Esperar entrar o pessoal na nossa live. Muita gente ainda em atividades no grupo. Aí, ó, nossa convidada já tá aí, não é isso? É ela mesmo. Os amigos já estão entrando. Sempre alerta para todo mundo. E aí, Robinho, aí? como é que foi aí a sua... Boa tarde, pessoal. Mais uma semana aí de luta, de isolamento, né? Para aqueles que não estão trabalhando todo dia, para aqueles que estão trabalhando, respeitando aí as regras de preservação, né? de distanciamento, De distanciamento. né? Pessoal, é o seguinte, hoje a gente não vai ter sorteio, porque a gente está preparando os sorteios para a próxima semana, que a gente vai fazer São os genuínos. Genuíno digital. Então a gente está preparando uma série de sorteios para a próxima semana. Então hoje a gente não vai ter sorteio, mas mesmo assim nós vamos estar acompanhando de vocês, tenho certeza, para a gente conseguir interagir com a nossa convidada, que é... Ah, então vamos lá, né? A nossa convidada de hoje, não a conheço ainda, será um prazer conhecê-la. Eu acho que a gente podia chamar ela e já apresentava ela com ela, ou você acha melhor apresentar logo? Não, eu vou falar. A gente vai receber hoje a Larissa Oliveira. A Larissa, ela tá como... Hoje ela tá ainda como comunicação do núcleo da Rede de Jovens Líderes Nacional, né? Acredito que é seu finalzinho de mandato, não é isso, Larissa? Mas aí a gente vai conversar sobre isso também. Li algumas coisas sobre você e vi que você tem muita coisa boa para nos ensinar, enfim, a gente vai trocar muitas ideias, muitas figurinhas, com certeza. Falaram muito bem dessa garota, viu? Eu tô doida para conhecer. Vamos lá, Robinho, chamá-la? Então, só enquanto a Larissa entra, só lembrando que o próximo sábado vai ser o nosso São João Digital. E aí, a gente não vai fazer a live aqui no Instagram, a gente vai fazer a live no YouTube, porque lá tem mais alguns recursos que a gente vai poder usar, e também porque nossa live vai ser mais extensa, porque nós também vamos estar acompanhando a gincana, né? Isso. A gincana que o Crânio Pioneiro está promovendo, e que terá participação de todos os ramos. Então, dentro da nossa live vai ter algumas coisas sobre a gincana, algumas tarefas. Então nós vamos fazer nossa próxima live lá no YouTube, mas durante a semana a gente vai divulgar o canal nosso no YouTube e durante o dia também a gente vai fazer essa divulgação para que vocês não percam nadinha. Então, olha aí a nossa convidada, tudo bom? Larissa, melhor possível, sempre alerta. Melhor possível, tudo bom, gente? Desculpa de não estar de uniforme aqui tá fazendo um frio muito grande. Não se preocupa. Então, a Larissa, nossa convidada de hoje, né? A Larissa, ela na realidade é professora, profissionalmente você é professora, não é isso, Larissa? E essas nossas lives, Larissa, na realidade é um bate-papo, é uma troca de ideias. A gente pode ficar assim bem à vontade, pode falar bem à vontade, não tem muita formalidade, não. Esse é um momento que nós criamos para a gente tentar estar agregando o grupo nesse momento de distanciamento, né? É uma oportunidade do grupo estar se vendo, conversando, trocando ideias, tá? E para a gente vai ser um prazer muito grande poder estar contando com a tua experiência aqui. Eu vi alguma coisa sobre o que tu faz, né? Você está saindo agora desse seu trabalho na rede de comunicação e teve uma coisa que você colocou que eu achei super interessante, que foi sobre a questão da comunicação. E sobre isso, tem um ponto que eu achei bem legal, e até eu queria ver se eu acho que eu anotei ele aqui, que foi a questão da comunicação não violenta. E toda aquela comunicação, quando ela não é violenta, ela nos dá um prazer enorme, né? A gente dá prazer da leitura dela e nos dá prazer de fazer. Isso foi um ponto assim, que eu achei assim, bem tocante no que eu li um pouco sobre você. E eu acho que isso é uma coisa que falta ainda muito, essa sensibilidade na comunicação, né? Eu acho que é fantástico. E eu acho que a gente poderia começar por esse assunto, de como a gente trabalhar a questão da comunicação. Para começar, então, vou responder aquela tua primeira pergunta. Eu estou comunicadora do Núcleo Nacional de Jovens Líderes até maio de 2021. Então, eu estou no meio do meu mandato. Ah, tá. Então ainda mais um... Caramba, que bom!
Tenho mais um ano inteiro ainda na área de comunicação. Eu sou especialista em marketing digital. A área de comunicação não violenta e diálogos pela paz foi uma capacitação que eu fiz num evento que eu participei há 2 anos atrás, no Panamá, que foi o Congresso Interamericano, a Conferência Interamericana de Escotismo, desculpa. E a comunicação não violenta, ela é um discurso muito bonito quando a gente fala dela. Mas aplicar ela é realmente muito difícil, porque até o próprio comunicador às vezes falha, né? Quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente fala também de diálogos pela paz. E quando a gente fala de diálogos pela paz, a gente tem que começar a entender as diferenças dos públicos que a gente está tratando, com quem que nós estamos falando, para quem nós estamos falando e como aquele público vai receber aquele tipo de informação. Então, eu não poderia chegar num público não muito diverso, por exemplo, com ideias diferentes das minhas e tentar obrigar aquelas pessoas a acreditarem no que eu acredito. O diálogo e a comunicação não violenta, ela parte desse princípio. Tu tem que entender o público que tu está tendo e por mais que a tua opinião ela seja diferente daquela que aquele teu público tem, tu tem que passar ela da forma mais respeitosa possível. Por mais que a outra pessoa te agrida verbalmente ou seja horrível, não é uma troca, não é uma moeda de troca, né? A comunicação não violenta, ela preza por nós sempre fazermos com que a comunicação ela seja efetiva, independente de quem está falando, independente de quem está ouvindo. Uhum. Realmente isso é muito importante, eu acho que isso é um trabalho que a gente tem que fazer o tempo inteiro, né? Eu acho que eu preciso ainda me trabalhar muito com isso, saber separar bem as coisas, mas é uma tarefa difícil realmente, não é fácil. Por isso a importância, talvez, da questão das competências, né? Então a gente tem que ter realmente pessoas com competências para determinadas áreas, até para lidar bem com essas situações. E assim, eu entender a comunicação não violenta, ou eu ensinar sobre comunicação não violenta, compreender a lógica de uma comunicação não violenta, não isenta que essas pessoas também não tenham uma comunicação uma comunicação violenta às vezes. Porque é muito difícil quando tu está ali, né, numa comunicação, principalmente em situações de debate. Tu tá defendendo a tua ideia. E o outro está, de alguma maneira, ofendendo a tua ideologia, né? A partir do momento que ele é contra aquilo que tu acredita, ele ofende a tua ideologia. Então, é muito difícil manter uma comunicação passiva nesse tipo de situação, principalmente quando o outro te ofende. E mesmo quem tem anos em comunicação não violenta, às vezes não consegue segurar e acaba sendo agressivo-passivo, a gente chama, né? Tu é agressiva de uma forma escondida, de uma forma mais passiva. Então, é uma situação muito complicada. Mas conforme a gente vai estudando, conforme a gente vai se capacitando, conforme a gente vai entendendo a comunicação não violenta, mais fácil ela fica. Principalmente se falando de comunicação não verbal. Quando a gente está falando de comunicação escrita, a comunicação não violenta, ela é muito mais efetiva. Uhum. Pois é, eu vi também que você participou, né? Eu acho que você podia conversar um pouco sobre a gente. Nossa, eu sou péssima em inglês, mas vamos lá. Eu vi que você participou também na pesquisa para aquele nosso manual do Reforti, não é isso? Deixa eu ver se o pessoal está vendo aqui, ó, né? E também de uma outra pesquisa que seria, me ajuda, o Out for Change, é isso? E Out for Change. É isso aí. Sim. Então, as pesquisas de Out for Change, elas não aconteceram ainda, né? Eu tive essa capacitação no mesmo evento que eu falei, há 2 anos atrás, eu e mais 3 jovens fomos selecionados para ir para o Fórum Interamericano de Jovens e Conferência Interamericana Escoteira. Durante o fórum, nós tivemos as áreas de decisão e nós tivemos várias capacitações, dentre elas Out for Change e o Reforti, que são áreas da relação da WOSM com a ONU. As de Out for Change ainda não aconteceram, né? Eu ainda não consegui desenvolver um projeto sobre isso, mas as pesquisas de Reforti, elas já aconteciam mesmo antes desse material ser lançado. Esse material ele foi lançado em 2018, se eu não me engano, no Congresso de Brasília, né? Em 2018. Sim. E as minhas pesquisas acontecem desde 2017.
No ano de 2017, 2016, 2017, elas eram pesquisas regionais de envolvimento feminino, aqui da região escoteira do Rio Grande do Sul. Nessa época eu era coordenadora do núcleo regional de jovens daqui, daí eu tinha um acesso um pouco mais fácil aos dados. E eu fiz durante 2 anos a pesquisa regional. No meu segundo ano de pesquisa regional, a diretoria executiva da época conversou comigo para a gente fazer uma pesquisa nacional para tratar do planejamento estratégico dos escoteiros do Brasil, que fala lá na área de governança sobre a participação efetiva de mulheres na nossa instituição. E a gente trabalhava com 2 taxas, né? De 25% no final do primeiro triênio e 30% de participação no final do segundo triênio. Eu lancei a pesquisa esse ano de novo, que seria o último ano que nós teríamos para atingir esses 30%, e nós temos apenas 9 áreas que atingem elas. Mas, enfim, a minha contribuição para esse material foi que depois da Conferência Interamericana, eu entrei em contato com a profissional que trata exatamente dessa área no Bureau Mundial, a Beatriz, uma portuguesa, e encaminhei para ela todas as pesquisas do Brasil. E aí ela pode ter esses dados também de uma realidade aqui da nossa organização escoteira nacional e compreender também para ajudar a desenvolver esse material e esse kit de ferramentas que a gente chama, nesse toolkit, de atividades que a gente pode desenvolver. Além disso, eu encaminhei para ela também o meu projeto de EME, que foi sobre envolvimento e participação feminina, que inclusive eu lancei umas 4 ou 5 fichas de atividade para tratar com todos os ramos sobre participação e envolvimento feminino. Mas assim, a contribuição foi dar material para que a área responsável a nível mundial pudesse desenvolver ele da forma que acreditasse ser mais efetiva. Mas qual a tua visão hoje em relação a desde 2017, quando tu começou a pesquisa, para hoje? Você acha que nós já evoluímos bastante quanto ganho de espaço? Você acha que nós temos hoje mais voz dentro desse movimento nosso a nível Brasil? Como é que está a tua visão hoje? Se a gente for fazer um comparativo de crescimento de números, nós temos um crescimento significativo no CAN, nós temos um crescimento significativo na DEM, mas somos mais do que só esses 2 órgãos, né? Nós temos várias áreas de ação. Então, sim, nós estamos crescendo, as mulheres estão tomando espaço e voz de forma muito rápida, inclusive. Quando eu fiz a pesquisa de 2020, ou quando nós fizemos uma carta de posicionamento sobre as participações de mulheres, em momento nenhum a gente nega que os escoteiros do Brasil estão tendo iniciativas de favorecimento à mulher, ou estão fazendo com que essas coisas aconteçam, que as mulheres estão tomando voz, estão tomando consciência. Mas é um caminho duplo. Eu acredito que a mulher tem que estar lá, porque ela entende, porque ela compreende, porque ela é capacitada, não porque ela é mulher. Uhum. A gente não pode tratar os 30% que nós deveríamos ter atingido como uma cota para mulher. Não é isso. As mulheres que ocupam os espaços, elas têm que ser capacitadas, assim como os homens que ocupam os espaços. A gente não pode ser indicada para fazer alguma coisa sem ter competência para fazer aquele tipo de coisa. Então, cada vez mais com esse discurso, com essas capacitações e com mulheres na nossa instituição que estão à frente, que dão a cara a tapa, que estão sendo protagonistas, outras mulheres também se sentem confortáveis por já ver essa movimentação na instituição e aí se colocam. Acredito que na próxima assembleia de eleição que nós tivermos para CAN ou recomposições das equipes nacionais, acredito que muitas outras mulheres vão se candidatar. Nós ainda não temos nenhuma mulher na Comissão de Ética e Disciplina Nacional, coisa que eu acho muito importante que mulheres estejam, porque nós temos alguns casos na Ética e Disciplina que seria necessário uma mulher lá para entender de forma mais humana, talvez, ou mais próxima. Não que homens não tenham essa visão mais humana, não é isso que eu estou dizendo. Mas se chega um tipo de caso lá na Comissão de Ética que fala sobre uma menina que sofreu, por exemplo, assédio psicológico, é muito mais difícil compreender quando tu não passou por aquilo, ou quando tu não está na pele de quem passa por aquilo. Isso. É isso, assim. Cada vez mais as mulheres, elas vão entrando na instituição, vão tomando os seus cargos, vão fazendo os seus nomes e vão dando espaços para novas mulheres. Eu tenho como minha principal referência, porque vem do meu estado, a Christine Hitt, a primeira vice-presidente da DEM atualmente,
Ela foi da Rede de Jovens Líderes do Rio Grande do Sul, ela foi presidente da região escoteira do Rio Grande do Sul, que, querendo ou não, é um estado muito machista, ela passou muito perrengue durante o mandato dela, exatamente por ser mulher, assim como qualquer mulher que toma um cargo de liderança. Muito Então, difícil. sempre essas mulheres, elas vão inspirando outras mulheres. E acredito que na crescente que nós estamos, na nossa próxima Assembleia, nós já teremos muito mais participação e candidaturas femininas do que nós temos nos últimos anos. Uhum. Isso é uma coisa que é uma onda, né? A gente vai, acho que a gente vai disseminando a nossa maneira de trabalhar, aí eu falo como mulher, né? A gente vai disseminando essa nossa maneira de trabalhar, sendo um exemplo para as demais que pensam que, eu poderia fazer aquilo ali, e acaba que tira a gente como um exemplo. Então, é muito importante esse nosso papel quanto jovem, quanto escotista, mulher no movimento escoteiro, né? Porque a gente acaba que dissemina essa possibilidade para os Sim. demais. Isso é realmente fantástico. Você tem alguma pergunta? Aqui, eu sou presidente do meu grupo, você não me conhece, né? Eu sou presidente do 31. Na verdade, eu estou no finalzinho já do mandato. E o Robson ainda é meu vice-presidente. Então, assim, também no final do mandato. Então, a gente vem trabalhando juntos já há algum tempo, né? Eu já estou há 4 anos na presidência do grupo, e aí esse ano eu teria que estar entregando. Mas, enfim, mas é um trabalho que é muito prazeroso da gente fazer, né? A gente fazer o que a gente gosta, eu acho que é essencial para um trabalho ser bem feito. E eu digo ser bem feito porque o meu objetivo é a ponta, o meu objetivo é o escoteiro, é o lombinho, é o pioneiro. Então, assim, eu acredito que o meu trabalho, eu atendi a essa necessidade que o meu grupo tinha quando eu vejo o reflexo dos pais em relação a mim. Isso, para mim, é muito gratificante, né? E eu acho que é importante a gente ter a competência para determinadas situações. Não é o fato de você ser mulher, mas você ter a competência para atuar como dirigente e fazer um bom trabalho. Isso é que eu acho que é fundamental. Né? Às vezes eu fico me perguntando, eu tenho muita vontade de conhecer um pouco mais sobre o que é uma alcateia, porque eu tenho uma certa aversão àquela história de ir para a alcateia. Mas, gente, será que eu não tenho competência realmente para isso? Mas, enfim, eu acho que esse é um próximo desafio meu. Eu acho que eu vou começar a pensar um pouquinho sobre isso também, sobre a questão alcateia. O Sobre a Robson trabalhou alcateia. com alcateia. E você é uma chefe de alcateia, né? Isso? Isso, eu sou escotista da Alcateia. Atualmente, eu mudei de grupo escoteiro faz pouco tempo, né? Porque eu também mudei de cidade, então eu precisei me readaptar. Mas o Aham. grupo escoteiro que eu tô agora eu já conhecia antes, eu sou assistente de alcateia, ainda não tenho pele, mas todas as minhas outras alcateias eu era KA. Ah, tá. E assim, o manual não, a publicação nacional que a gente teve sobre perfis, cargos e funções, ele auxilia muito quando a gente vai se meter num ramo novo. O que tu disse que tu tem com a alcateia, essa meio que aversão, assim, eu tenho com o ramo sênior. Eu estudei o ramo sênior, né? Eu fiz a minha linha de formação até o nível avançado, linha dirigente institucional. Obviamente, a gente tem que estudar todos os ramos para se tornar um dirigente institucional, né? Não é ir lá só fazer o curso, fazer o projeto, pegar a IM, botou no pescoço, deu, pronto, acabou. Não é assim. Mas eu sei que eu não tenho capacidade de ser chefe sênior. Não vou chegar numa tropa sênior para ser chefe sênior, sendo que não é a minha praia. Então, às vezes está tudo bem a gente não querer chegar no outro ramo, ou a gente se sentir confortável em um só, porque cada um tem o seu perfil. E outra coisa que tu tinha falado antes, né? A gente se coloca como exemplo, a gente faz aquilo que acredita que tem que fazer, que é capacitada para fazer. E tem uma coisa que acontece muito, principalmente quando a gente permanece muito tempo no foco, assim, no olho do furacão. Todo mundo, todos os cargos que eu já ocupei, tudo que eu já me meti, foi porque, primeiro, eu sou muito metida, e segundo, porque eu só me meto numa coisa que eu sei que eu posso contribuir. E que eu tenho capacidade para pelo menos mudar alguma coisa, né? O desejo de mudança, ele normalmente é aquilo que te faz te colocar à disposição. Então, tanto no núcleo regional como no núcleo nacional, eu só me candidatei para essas duas coisas porque eu sabia que eu poderia, de alguma forma, auxiliar aquilo.
E quando a gente é mulher, e quando nós somos ainda mais jovens, né, que é o meu caso, eu tenho 22 anos. Eu terminei a minha formação com 21. Eu fiz o meu avançado com 20 ainda. Conforme tu vai fazendo essas coisas de forma muito rápida, porque cada um tem o seu desenvolvimento e progressão pessoal únicos, né? A gente não canaliza eles pela tua idade, mas sim pela tua formação. A gente encontra um ponto que eu acho muito importante deixar claro. Todo mundo tem um período de síndrome de estrela. O que é a síndrome de estrela? Todo mundo chega um momento que começa a se envolver nas áreas regionais ou nacionais do escotismo, e aquele tipo de poder que tu consegue, aquela voz que tu consegue finalmente colocar para todo mundo ver, isso meio que sobe para a cabeça. Isso tanto em dirigência de grupo, unidade escoteira local, distrito, região, nacional. A partir do momento que tu ocupa um espaço que tu queria muito ter ocupado, tu tem um período chamado síndrome de estrela, em que às vezes tu esquece o propósito que tu tá lá. E é sempre importante voltar. Durante um período dessa minha vida, assim, eu esqueci um pouco o propósito, eu me afastei do meu grupo escoteiro, logo que eu entrei como coordenadora regional, no caso, eu me afastei do meu grupo escoteiro, eu mantive um registro regional, eu fazia as oficinas de envolvimento juvenil, enfim, eu entrei muito de cabeça naquilo que eu estava fazendo. E é muito importante a gente lembrar das pontas. O movimento escoteiro ele é mais que uma política. Ele é mais do que o lado institucional. Ele é mais do que aquilo que a gente passa horas discutindo. O movimento escoteiro é para o jovem. Se a gente está discutindo alguma coisa, a gente tem que pensar: isso é importante para o jovem ou é a gente que está brigando porque quer brigar? E foi por isso que agora, nesse ano, depois, nós estamos no meio do ano, com toda a situação de pandemia, de atividades à distância, que eu parei e voltei assim. Nós temos que lembrar das pontas. A rede, principalmente que é o meu local de fala, né? A rede, ela é mais do que uma discussão institucional. Ela é mais do que um fórum de 8 horas e 45 minutos. Ela, ela é uma ferramenta de correta aplicação do método educativo. E o que a gente está fazendo para atingir o método? O que esses jovens que são capacitados, que tiveram as suas formações, que foram jovens desses ramos, estão fazendo para devolver aquilo que eles receberam? E isso é uma coisa que eu me pego muito pensando. O que nós estamos fazendo para o envolvimento feminino? E a melhor forma de tu se desligar daquilo que tu tá vivendo, daquela grandeza, daquela síndrome, da tua fama, é tu parar e tu voltar para tua sessão. Tu entender que tudo isso que a gente faz lá em cima, não importa se no caso a minha alcateia não tá tendo uma atividade boa. Se a minha alcateia não tá tendo atenção, ou se a minha tropa escoteira não tá conquistando especialidade, sabe? É muito importante que a gente sempre pense: nós estamos discutindo coisas políticas importantes? Estamos. Mas o que nós estamos entregando para a sessão? O que nós estamos entregando para os grupos escoteiros? O que nós, jovens capacitados, estamos entregando de capacitação para adultos que talvez não tenham dinheiro para ir para um curso de formação? Pelo menos aqui no meu estado, os cursos de formação eles são caros. A rede ela seria uma ferramenta muito importante para que jovens capacitados pudessem simplesmente fazer capacitações sobre correta aplicação do método escoteiro, sobre envolvimento juvenil, que foi que é o caso que a gente está fazendo agora, sobre montar um jogo do envolvimento juvenil, que foi o que eu fiz na gestão como coordenadora regional. É sempre pensar em tudo que é importante, mas se isso é realmente importante para o jovem. Para a ponta, né? Se o que a gente faz não é importante para o jovem da ponta, por que a gente está fazendo? É isso aí. Eu acho que é por aí. A gente tem que pensar sempre desse jeito, Larissa. Isso é uma coisa que eu venho amadurecendo durante esses anos que eu venho. É justamente esse meu amadurecimento. Será que o que eu fiz, eu cheguei no meu objetivo principal, que foi a minha ponta, que é o meu jovem. Então, quando eu falo para você, né, que eu vejo o reconhecimento da parte dos pais, então é porque eu consegui chegar lá, atingir quem eu queria de fato, entendeu? Um outro dia eu recebi uma carta de uma lobinha, ela foi receber um Cruzeiro do Sul, achei linda, ela foi receber o Cruzeiro do Sul dela, e ela me escreveu uma cartinha. Eu quase não participo das coisas da Alcateia, mas assim, sempre que eu posso envolver
as crianças, eu faço questão de estar envolvendo. E aí eu recebi no dia do Cruzeiro do Sul dela, na realidade foram duas lobinhas que me mandaram uma cartinha, falando assim, que tia, você para mim é um exemplo. Eu ganhei o Cruzeiro do Sul, entendeu? Eu ganhei Aham. elas. Porque não tem presente maior pra gente do que as palavras de uma criança que vem, entendeu? Ela fala sem maldade, ela fala o que ela pensa, ela fala o que ela sente. Então, isso é muito gratificante. Então, você lidar com a alcateia, que eu acho que isso é uma coisa que eu estou despertando, você lidar com a alcateia é você ter a mais ingênua forma de expressão, né? Porque a alcateia Mais sincera também. não é? Você tem a ingenuidade ali, você não é um papel amassado, você constrói a carta, você constrói aquela vida. Então, isso é muito gostoso, né? Você está construindo um ser humano ali. Então, eu acho que a gente trabalhar com a Alcateia tem essa, vamos dizer assim, esse gostinho a mais do que os outros ramos, né? E aí eu te faço uma pergunta. É, Ah, pode falar. e isso vai muito assim, ó, do como a gente se sente na Alcateia. Eu fui lobinha, eu entrei com 6 anos e meio no movimento escoteiro, né? Eu nascida e criada dentro do grupo escoteiro. E assim, eu sempre tive muito apego por todo aquele plano de fundo que a Alcateia tem. Ai, a história do Mogli, a Calba, a Lu, é lindo quando o jovem, e aí isso vai de Alcateia para Alcateia, mas quando nós falamos de um envolvimento juvenil eficiente, e uma das boas práticas para isso, por quê? Porque os nossos manuais, quando falam da Alcateia, eles falam que, enfim, vai na leitura, uma parte do manual diz que as peles dos escotistas do ramo lobinho podem ser escolhidas pela aquelá, né? Pelos próprios escotistas. Pode, é o que está escrito no livro. Eu vou dizer que está errado? Não. Mas uma boa prática que as alcateias fazem, que eu vejo bastante acontecendo e que eu acho lindo, eu acho um dos ápices do envolvimento juvenil no ramo lobinho, é quando aqueles lobinhos têm tanta consciência do plano de fundo que eles estão vivendo, da história, de como cada animal sobre as características de cada um, que eles conseguem relacionar, e eles são muito sinceros, né? Eles conseguem relacionar o perfil de cada escotista da alcateia com uma pele, assim. Eu já eu já escutei na minha primeira pele que eu ia ser KA porque a KA é vaidosa. Aham. E acaba, Se você é assim, e acaba eles sendo os protagonistas da alcateia deles, né? Porque eles começam a identificar esse meio deles, né? sim. Acaba eles. E por mais que a KA tenha mais Aham. Por mais que a KA tenha mais características, por exemplo, ser a mente mais inteligente da jungle, ser a guardadora das histórias, que protege o Mowgli, é a grande cobra e tal, tem toda a questão da inteligência da cobra. Não, os lobinhos ignoraram toda essa parte e disseram, não, tem a KA porque a KA é vaidosa, pronto, deu, acabou. E isso é mágico, assim, principalmente na É. alcateia, porque eles não têm noção se isso vai te magoar, te deixar feliz, te deixar triste. É o que eles acham. Isso é o que é importante, é a gente ouvir a quem de fato interessa aquela jungle, né? Porque aquele mundo não Uhum, interessa a mim, não interessa a você, interessa a eles. Então, é como eu falo, sim, eles estão protagonizando aquela história deles, né? Aquela alcateia deles, né? Isso é muito gostoso, realmente. sim. E aí levando por isso aí, eu te faço uma pergunta. E aí você acha que essas atitudes, por exemplo, a gente está tratando aqui lobinhos, mas isso a gente pode levar para uma tropa escoteira, para um ramo sênior, para um clã, né? Você acha que esse envolvimento juvenil é importante? E por que ele é importante, assim? Onde é o ponto chave, assim, que você acha que tem essa importância tão grande para a gente? Então, nós temos a famosa frase, né? O movimento ele é feito de jovem para jovem. Mas o movimento ele é feito de jovem para jovem só com o auxílio de adultos. Se nós fôssemos um movimento só de jovens, nós não teríamos um movimento cíclico que vai se adaptando ao tempo. Atualmente a gente está trabalhando numa nova redação do nosso método, nós estamos trabalhando em reformulações daquilo que a gente está vivendo, nós estamos repensando como cada ramo está vivendo a sua progressão.
E o envolvimento juvenil, ele é a peça-chave. Ele é um ponto importantíssimo para que uma sessão funcione, né? Existe uma escala, a gente fala isso na oficina de envolvimento juvenil, inclusive ela vai acontecer de forma nacional no final desse mês. Mas existe Maravilha. uma escala de protagonismo juvenil, né? A gente pensou isso com base na oficina aqui do Rio Grande do Sul, mas enfim, existe a participação juvenil, que é quando o jovem vai para o grupo, participa da atividade, ele não está diretamente envolvido naquele processo, ele não está tomando nenhum tipo de decisão, ele está praticando aquilo que os adultos estão fazendo para ele, então ele está participando. Depois dessa escala, esse jovem ele começa a se envolver, que é quando, vamos tratar aqui da alcateia, por exemplo, tá? O lobinho ele vai lá na escala de participação, ele participa do sábado das 2 às 5, pronto, foi para casa, acabou. Quando ele começa a se envolver, e para isso ele não precisa ser primo, nem ser primo segundo, ele começa a perguntar para aquele lá por que aquilo está acontecendo, ele começa a dar uma dica, ele começa a dizer que tal jogo seria legal, ele está começando a se envolver. Depois disso, ele se engaja, né? Ele participa. Ele chega para aquela no sábado e entrega um jogo para ela dizendo: aquela, isso aqui vai ser bacana da gente fazer. Ou aquela, enfim, qualquer uma das pets. E depois disso ele se empodera, porque ele se entende, ele toma poder sobre aquilo que é um lugar dele. A gente vai mandar o lobinho fazer o planejamento do sábado? A gente não vai mandar o lobinho fazer o planejamento do sábado inteiro, mas a gente pode falar para a nossa alcateia para que cada lobinho traga uma sugestão de atividade que ele acha legal, sobre uma coisa que ele quer. E aí os escotistas da alcateia, que é um ramo que tem essa participação do escotista mais presente, vai reunir tudo aquilo que a alcateia está trazendo para ele e vai adaptar no seu planejamento, verificando qual competência. Esse é o papel do escotista, verificar a competência, perceber quando é que aquele jogo vai ser melhor aplicado, se ele realmente vai ser bem aplicado no contexto que ele está trabalhando, na área física, caráter, inteligência, enfim. Na tropa escoteira, tu já pode chegar numa patrulha de 4 integrantes, por exemplo, e falar para que cada sábado do mês uma patrulha está ali responsável por fazer a programação do dia até o horário do lanche, por exemplo, 1h30 de programação. No ramo sênior, tu pode fazer a mesma coisa, mas entregar o sábado todo para a patrulha, dizer, planeja, traz tudo explicadinho, isso vai favorecer muito o jovem na progressão pessoal dele. A partir do momento em que ele planeja, ele se preocupa, ele pesquisa e ele entende o que ele está fazendo, não é só um trabalho que ele está entregando para o chefe para ganhar uma especialidade no final. É algo que ele também vai aproveitar. E no plano... E acaba que a gente começa a conhecer um pouquinho mais deles, porque muitas vezes a gente faz uma coisa que não é atraente, né? Exatamente. No momento em que a gente inverte esse papel, a gente acaba vendo que a gente tem como melhorar, a gente pode absorver melhor daquilo ali e saber, olha, eu tô errando ali, eles vão gostar mais se for feito desse caminho aqui. Isso é bem interessante, realmente. E dentro da alcateia, principalmente, a gente se surpreende muito quando a gente tem essa participação do jovem mais efetiva, assim, quando o lobinho leva a especialidade que ele quer, quando o lobinho diz o jogo que ele quer, porque a gente trabalha de forma muito lúdica na alcateia, né? Por mais que nós tenhamos muitas histórias para contar e que essas histórias elas são muito importantes para a progressão pessoal do lobinho, a gente não pode ter uma alcateia que fica sentada debaixo da árvore escutando história o sábado todo, né? Eles são muito ativos, são crianças. E a partir do momento em que tu dá isso para eles, deles trazerem o que eles querem, deles falarem o jogo que eles acham legal, o teu lobinho ele tá participando muito mais, ele tá sendo muito mais ativo, ele tá colocando aquela energia dele, tá canalizando aquela energia dele no lugar certo. E a gente se surpreende, porque às vezes a gente tá pensando que o nosso lobinho de 7 anos é bobinho, que ele ainda é criança, que ele é muito novinho, que ele não vai entender se a gente levar para a alcateia uma discussão sobre desmatamento da Amazônia. E aí chega o lobinho e te dá uma aula sobre desmatamento da Amazônia, porque o pai dele é biólogo, porque a mãe dele é professora de ciências, porque fulano disse para ele que cortar árvore faz mal para o planeta.
Vai ser uma coisa mais no mundo deles? Vai ser uma coisa muito focada no contexto de mundo que eles vivem. Mas a gente se surpreende com o que chega. É verdade. Às vezes, nós, adultos, e aí eu me incluo, porque ser professora também te dá essa questão de dar uma infantilizada nos mais pequenos, não querer que eles cresçam tão rápido. Só que a gente tem que lembrar, as nossas gerações, elas estão mudando. Essa geração que está agora, elas têm um excesso de informação o tempo todo. Então eu não posso querer que o meu lobinho sente 30 minutos do sábado para escutar as caçadas de Kaa. Eu tenho que deixar essa história o mais curta possível, de maneira mais lúdica possível, que eu envolva eles da melhor forma possível. Tem uma foto, inclusive, de uma participação que eu fiz numa dessas caçadas de Kaa, que para prender a atenção dos lobinhos foi incrível. Tava eu e o Lobo Gris sentou, ele era basicamente o narrador da história, ele sentou em U com todos os lobinhos, e onde a gente estava era um acampamento, né? Acantonamento, na verdade. O lobinho normalmente não acampa, mas enfim. E tinha uma árvore alta que eu conseguia subir. Eu me vesti toda de cobra, pintei a minha cara inteira, subi na árvore, fiquei de cabeça para baixo para prender a atenção dos lobinhos, para trazer eles o mais dentro da história possível. E é isso que a gente tem que pensar assim, ó. Essa história, ela pode infantilizar o meu lobinho? Pode. Como é que eu vou deixar ela divertida? E aí tu pensa na ferramenta. Vou fazer teatro de fantoche, vou me pintar, vou pedir para eles fazerem teatro comigo. Então, é sempre se adaptar e envolver o jovem. Sempre envolver o jovem. Eu acho que esse envolvimento é realmente fundamental, porque aí a gente consegue chegar no nosso ponto-chave, né? É o jovem que tem que protagonizar o que ele gosta de fazer, o que ele quer fazer, e nos dá essas oportunidades de poder saber, será que a gente está trabalhando de forma correta? Será que as ferramentas que a gente vem utilizando são ferramentas corretas, né? Então, realmente é bem importante essa sua fala. Eu acho que a gente aprende muito mais, talvez, com eles, né, Larissa, do que eles conosco. Muito mais. Eu acho que a gente aprende muito mais com nossos jovens do que o inverso. A gente aprende no curso de formação a como aplicar. Mas o nosso lobinho, o nosso jovem, independente do ramo, é ele que nos ensina a ser o aplicador. Porque a gente vai lá no curso de formação e aí a gente capta tudo aquilo, né? Eu fiz a minha linha toda de formação na linha dirigente, mas eu fiz os básicos do ramo escoteiro e do ramo lobinho também. E, enfim, por ser comunicadora na minha região, também eu tive a oportunidade de fotografar um avançado do ramo lobinho. E é exatamente isso. Tu vai lá e tu vira um lobinho de 50, 40, 30, 20 anos. Para mim foi muito mágico porque eu voltei para minha alcateia, né? Pro tempo em que eu era lobinha. Mas lá tu vivencia tudo aquilo e tu aprende o que tu tem que passar. Só que quando tu chega na sessão, não são aquelas pessoas, não é aquela maturidade, não é aquela equipe. E aí o teu jovem vai te ensinar como passar aquilo para ele. Porque o conhecimento tu tem, tu te capacitou para aquilo. Só que tu só vai saber como colocar isso em prática quando o teu jovem te disser. E isso é uma barreira que a gente encontra também. Em que momento nós escutamos o jovem? Em que momento que isso acontece dentro do grupo escoteiro normalmente? No ramo lobinho nós temos as rocas de conselho, na tropa escoteira e no ramo sênior nós temos os conselhos de patrulha, os conselhos de tropa, a corte de honra. No clã nós temos o conselho de clã e a comadre. Bacana, mas esses não são os únicos momentos em que a gente pode escutar o jovem. Nós desenvolvemos aqui também uma ferramenta chamada, uma cartilha chamada Façamos um Fórum de Jovens. O fórum de jovens, ele não tem caráter decisivo. Por exemplo, no fórum de jovens, os jovens não vão votar se querem expulsar um escotista ou não. Isso não é da alçada deles decidir. Mas eles vão discutir sobre as atividades, eles vão propor, eles vão ter um momento de integração entre todos os ramos, eles vão aprender fazendo, porque às vezes a gente se distancia um pouco do método. A gente esquece que ele tem 5 pontos e acaba ficando só em 2, que é a vida em equipe e as atividades diferentes, atrativas e variadas. Às vezes a gente esquece um pouquinho do aprender fazendo quando entrega tudo muito pronto. Às vezes a gente esquece do desenvolvimento pessoal com progressão, com acompanhamento individual, porque
Eu posso ter um lobinho de 8 anos e meio que já fez tudo. Ele já foi patatenra, ele já foi saltador, ele já fez tudo, ele já tá no caminho das estrelas, ele já merece o Cruzeiro do Sul dele. E eu vejo isso acontecendo muito, assim, eu tenho um lobinho de 8 anos e meio, 9, pronto, lindo, incrível, Cruzeiro do Sul da cabeça aos pés. E tu não entrega o distintivo pro jovem porque a gente tem essa ideia de que quando ele atinge o distintivo especial, né, que não é nem a progressão máxima é tu terminar o caminho das estrelas. O distintivo, ele é um distintivo especial. E aí a gente tem essa ideia, assim, de que quando o jovem atinge o distintivo especial, ele não tem mais o que fazer. Sendo que não, que daí mesmo que ele tem o que fazer, que daí que ele vai ajudar os outros a conquistar, e não é o chefe ali chegando. E agora eu vou mudar um pouquinho de ramo. Não é o chefe lá da tropa escoteira chegando e te cobrando. Quantas especialidades tu já tirou? Porque quantos acampamentos tu já fez? Eu não sei o que. É o teu próprio companheiro de tropa que sai de patrulha chegando em ti e te dizendo, cara, eu conquistei, é fácil, foi bacana, eu fiz, já tá aqui no braço. Vamos fazer. Até A partir porque do momento que Até porque é gostoso quando o nosso jovem consegue receber um pouquinho antes dele passar para o ramo seguinte, porque ele tem a oportunidade de incentivar com o exemplo os demais. Né? Então, eu também penso muito como você fala, hoje em dia, eu acho que as coisas estão muito corridas. Então, a gente não tem mais aquele lobinho que se ele entrar com 6 anos e meio, ele vai ficar até quase 10 anos para poder chegar no Cruzeiro do Sul. Porque a evolução deles é muito rápida. Eles são crianças que estão bem na frente da gente muito. Então, assim, a gente não consegue segurar muito essas nossas crianças, esses nossos jovens. Eles têm oportunidades muito rápidas. E eu acho que agora, até depois dessa história dessa pandemia, eu acho que isso foi um empurrão ainda maior, sabe? Eu acho que agora que a coisa ainda vai correr mais ainda. Porque eles conseguiram entrar mais no mundo virtual, eles vão ter mais acesso a esse mundo de informações, então as coisas vão conseguir chegar para eles muito mais rápido, de fato. Então a gente não tem como frear essas crianças, esses jovens, né? Então é importante que eles conquistem até para poder serem exemplos e incentivos para os demais, para não partir da gente estar cobrando, e sim a cobrança do irmão mais velho ali juntinho, e dizer, ó, vamos lá. É muito melhor. Não É é? muito melhor tu ser cobrado por um igual do que por alguém que tu tem uma visão de superior a ti. E assim, essa progressão do jovem, esse envolvimento dele, essa capacitação que ele vai tendo, ela é muito importante, ela é adaptável a cada ramo. No ramo lobinho, eles são mais dependentes. É fato, é da idade deles, né? Eles são mais dependentes dos escotistas, eles são mais dependentes das famílias. O desenvolvimento de alguns é mais atrasado que o de outros por causa da infantilização que talvez eles tenham em casa, por causa das situações da própria vida dele. No ramo escoteiro, eles já estão começando a ser mais independentes, né? Mas eles têm uma progressão pessoal, às vezes, um pouquinho mais fechada, né? Aquelas atividades, aquelas competências que a gente tem, elas são um pouquinho mais engessadas nos 3 ramos, lobinho, escoteiro e sênior. Né? Eles precisam passar por certas coisas, por algumas competências, para atingir a sua insígnia especial. No ramo pioneiro, isso não é tão assim. Né? No ramo pioneiro, tu tem 2 distintivos que tu consegue, né? A cidadania e o comprometimento e a cidadania e depois a insígnia de BP. Só que tu não precisa fazer o teu projeto de insígnia de BP só quando tu terminou a tua progressão, só quando tu atingiu os 90% ou os 99%. Eu conquistei a minha insígnia de BP ainda com 18 anos. Eu entrei com 17,5 no Plano Pioneiro e dos meus 17,5 até os meus quase 19, eu tive muito da minha progressão pessoal concluída, ou conquistada, ou avaliada, enfim, por causa do projeto de insígnia de BP que eu fiz. Isso vem muito da minha maturidade quando estava no ramo pioneiro, porque quando eu cheguei no ramo pioneiro com 18 anos, eu estava me formando no magistério. Eu já dava aula há 3 anos. Eu entrei no magistério com 15. Então, é muito diferente tu comparar uma jovem de 18 anos que estava se formando no magistério, que já dava aula há 3 anos,
com um jovem que recém saiu do ensino médio, que ainda não sabe o que vai fazer de faculdade, que não trabalha, enfim, são realidades diferentes. E aí tu vai trancar uma jovem, por exemplo, que já se desenvolveu, que já tem ideia do projeto que ela quer fazer, só porque ela não tem idade? Só porque 18 anos é muito cedo para tu conquistar uma insígnia de BP? Óbvio que não. Se ela conquistou, se ele conquistou, enfim, se fez o projeto, atingiu tudo certinho, avaliou, continuou, fez tudo o que precisava fazer, ele mereceu aquela insígnia, né? Ele mereceu aquele distintivo que ele estava procurando, que ele estava tentando alcançar de alguma maneira. E eu vejo isso muito acontecendo no ramo pioneiro, assim. Normalmente os jovens chegam nos 20 e aí eles ficam naquela coisa de, meu Deus, eu preciso da insígnia de BP, e não fazem um projeto que muda a sua vida. Isso é um marco muito importante no ramo pioneiro. O teu projeto de insígnia de VIP, ele não é um projeto de 6 meses. Ele é um projeto que muda a tua vida. Porque tu tem um projeto de vida no ramo pioneiro. O meu projeto de insígnia de BP foram as oficinas da especialidade de Libras aqui no Rio Grande do Sul. Eu tô com 22 anos. Eu comecei a dar oficina com 18. Eu ainda dou as oficinas. Então, o projeto mudou a minha vida. Eu não sou a Lari do núcleo, eu não sou a Lari da comunicação, eu sou a Lari da Libras. Né? É importante que tudo que tu faça tenha um impacto na tua vida. Tu precisa ser, por exemplo, o Joãozinho da horta que fez uma horta suspensa? Não, tu não precisa ser o Joãozinho da horta. Mas aquela horta, ela não pode durar 6 meses e morrer. O envolvimento, ele é mais do que a conquista, ele é a permanência, porque a partir da hora que tu te envolve, que tu te empodera, que tu entende o teu papel como jovem, tu não vai abandonar as coisas que tu tá fazendo só porque tu alcançou o teu objetivo. Tu vai continuar se envolvendo com aquilo porque aquilo teve uma efetividade na tua vida. Te deu prazer, né? Vida, aquilo não faz sentido. Dá prazer, né? Você faz por prazer. É diferente, né? É isso aí, Larissa. Me fala, e aí, onde é que entra esse envolvimento juvenil, ao teu ver? Onde é que entra esse protagonismo jovem, esse envolvimento juvenil com a rede de jovens líderes? Ele tem um link, porque a rede, muitas pessoas, né? Eu ia até trazer a Natália e a Gabi para conversar um pouquinho sobre a rede, que eu acho que é um outro ponto que a gente precisa falar um pouco. A rede, ela vem ganhando muito espaço e ela tem contribuído muito com o nosso movimento. E é muito importante a gente saber, muitas pessoas estão aqui e não sabem de que forma a rede contribui com esse nosso movimento, porque ela é uma coisa à parte. Então você podia Que hora que a rede chega na ponta, né? Que hora que a rede... Que hora que a rede é mais do que um bando de jovens discutindo? Não é? Então... Não é à toa que fizeram um fórum de 8 horas e tanto, né? 8 horas e 45 minutos. E assim, olha, por mais que o fórum tenha tido 8 horas e 45 minutos, tenha me dado muita dor nas costas, foram 8 horas e 45 minutos de aprendizado. Porque todo mundo que participou daquelas 8 horas e 45 minutos aprendeu alguma coisa. Sim. Nem que seja não fazer um fórum tão longo. E assim... A rede, ela é se a gente imaginar o movimento... Ó, a professora, né? Se a gente imaginar o movimento escoteiro como ilhas, a gente pensa em ilhas, tá? A gente tem a ilha do Ramo Lobinho, do Ramo Escoteiro, do Ramo Sênior, do Ramo Pioneiro, a ilha institucional, né? O povo que tá lá organizando tudo para que esse povo da ponta não precise se preocupar. E a gente tem a rede aqui por cima de tudo isso. Por quê? Porque a rede trabalha com 3 pilares. O pilar institucional, o pilar social e o pilar do método escoteiro. Durante muitos anos, a rede vai fazer 20 anos. Então, durante uns 15, pelo menos, a rede ela teve uma participação grande nos 3 pilares. Tanto institucional, colocando jovens no CAN, jovens na DEM, jovens em equipes nacionais, tanto em vaga de jovem como em vaga eletiva. A gente hoje tem Eduardo Manique, 22 anos, conselheiro conselheiro de administração nacional eleito, né? Nós temos os 2 representantes, agora a Nath, que faz parte, né, coordenadora, o Felipe, nós tínhamos a Melissa, enfim. Durante muito tempo, a rede ela teve uma participação não tão visualizada. Por quê? Porque nós estamos mudando de gerações, né?
Conforme a tecnologia está avançando, certas áreas estão aparecendo mais. Eu entrei na rede com 17 anos um pouquinho. Entrei um pouquinho antes do que eu deveria. Logo que eu entrei, o Núcleo Nacional que estava na gestão, ele ainda tinha essa preocupação com a capacitação. Os encontros nacionais, eles eram voltados para a capacitação daqueles jovens, com pontos como diversidades, como progressão, como formação na linha escotista ou na linha dirigente. A gente discutia muito isso, inclusive no encontro nacional que teve sede aqui em Porto Alegre. O que tem acontecido nos últimos anos, e isso é uma crítica inclusive pessoal, porque nos últimos anos eu estava lá e eu poderia ter feito a diferença antes e não fiz, não sei porquê, foi a rede, ela tem se distanciado um pouco da área social e da área do método e focado muito no institucional. A rede, ela se tornou, ela teve um caráter nos últimos anos de espaço de discussão de regras. Então, durante muitos fóruns, os jovens iam para lá discutir os parâmetros internos da Rede Nacional de Jovens Líderes. Ou iam discutir coisas nesse sentido, que são da área institucional. E nem todo mundo gosta da área institucional. Assim como nem todo mundo gosta do social, assim como nem todo mundo gosta do método. E tudo bem, cada um escolhe aonde prefere ir. A rede, ela tange o método escoteiro, ela chega nas pontas a partir do momento que está proposto na atuação da Rede de Jovens Líderes prezar pela correta aplicação do método escoteiro. Isso é uma responsabilidade, isso é não é uma responsabilidade. Tu precisa prezar pela correta aplicação do método escoteiro para ser um jovem líder. Se tu não está prezando por isso, aonde está a tua liderança? A liderança é mais do que ser coordenador de um projeto, é mais do que ser coordenador de uma área, é chegar lá. E aí, depois do fórum, eu refiz essa reflexão. A rede está chegando aonde deveria estar chegando, ou nós estamos discutindo outras coisas que não são do interesse de todo mundo? Porque a partir do momento que tu é escoteiro, tu está relacionado ao método. Né? É uma ligação óbvia. Uhum. Tu pode escolher pela linha dirigente institucional? Pode, ela é mais institucional, ela é mais séria, ela é mais jurídica, enfim. Mas por mais que tu seja dirigente, tu tem que conhecer os ramos, tu tem que conhecer a progressão, tu tem que entender o plano de fundo de cada um, o ponto em que cada um vai trabalhar o jovem. Por mais institucional que tu seja, tu nunca se separa do método. E foi por isso que eu conversando com a Rafa, que é a nossa atual gerente de método educativo na rede, eu conversei com ela e nós decidimos fazer de novo as oficinas de envolvimento juvenil, que nós fazíamos só aqui no Rio Grande do Sul no período em que eu era coordenadora. Inclusive, elas continuam acontecendo, a ERP, a Equipe Regional Pioneira do Rio Grande do Sul aplica elas, o núcleo aplica elas, aplicam o jogo do envolvimento juvenil, mas trazer isso para o cenário nacional também, para que mais pessoas entendam o que é essa capacitação de envolvimento juvenil, o que ela atinge em cada um dos pontos, e mostrar que a rede, ela é um canal de capacitação. Ui, caiu. Ela é um canal de capacitação, né? Que nós somos mais do que jovens que criticam e que pensam, nós somos jovens que entregam também. Então, a partir do momento que nós oferecemos para a instituição como um todo um jogo com tabuleiro, com regras, com as cartas prontas, é só pegar, imprimir e aplicar, tu tá entregando algo efetivo para a ponta. E esse jogo, ele foi pensado, né? Quando a minha gestão do núcleo fez esse jogo, nós pensamos ele para aplicar ele nos escotistas e dirigentes, né? No adulto. Tanto que as perguntas, elas são mais complexas por causa da compreensão do adulto. E depois que a gente reviveu esse material, que já tem um ano, a Ana, ela também é do Rio Grande do Norte, ela me chamou e falou, tá, mas por que... Deixa eu só te cortar um pouquinho. A nossa live, ela cai já já. Então, eu vou fazer o seguinte, como o papo tá bem gostoso e que você ainda tem muito a falar pra gente sobre o jogo, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e vou entrar novamente e aí a gente te chama de novo, combinado? E aí a gente já entra falando do jogo. Valeu, então. Beijo.